Boa noite pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, marcar o tema da nossa live, cérebro na depressão. Só um pouquinho. Eu achei que comentando que eu conseguia gravar o título aqui da nossa live, mas por enquanto parece que eu não estou conseguindo. Ah, fixar comentário, beleza. Aí, eu acho que todo mundo agora tá vendo aí, né, o título da nossa live de hoje. Só confirma para mim, por favor, a questão do áudio, a questão da imagem, tudo perfeito? Ah, beleza. Pessoal, falando das postagens aqui, perfeito. Joia, muito bom. Vamos aguardar a convidada de hoje, tá? A Thaís, já já ela vai entrar aqui e aí eu vou aceitar para a gente começar o nosso assunto de hoje. Bem interessante, acredito que muita gente tem interesse no tema depressão, né? Ainda mais quando a gente fala de cérebro, né? De estruturas neurais associadas com o transtorno. Então é bem interessante mesmo. Amanda Brasiel, tudo bem, Amanda? Legal. Aqui. Bom, a gente já tem umas 82 pessoas aqui acompanhando e vamos atingir mais aí, né, gente? Vamos divulgar. Ah, obrigado, Fred. Valeu. A gente vai. O assunto é muito bom mesmo, né? Vamos ver aqui quem que chamou agora. Visualizar. Ainda não. Beleza. As lives estão. A gente, né? Eu comecei a fazer as lives já tem alguns dias aí. As primeiras duas, a gente teve muito problema com a questão do sinal, né? Mas a gente depois tenta retomar elas depois para poder retomar um assunto que eu considero bastante interessante. E, e agora e agora parece que as últimas três lives o sinal melhorou bastante, né? E aí eu acho que fluiu bem. Então esse feedback de vocês aí é muito importante, tá? Para vocês, para a gente poder estar sempre melhorando aqui. Bom, a live, segundo o Instagram aqui, a gente sempre fixa a live, né? Ela fica disponível durante 24 horas. E então acho que vocês podem acessar ela aí durante 24 horas, tá? Beleza. Deixa eu só enviar um aviso aqui para Thaís, só um pouquinho. Beleza. Tem muito profissional da área aqui que estuda o cérebro de alguma forma, desde a área da psicopedagogia, psicologia, medicina, psiquiatria, neuromarketing. Quem for profissional também, deixa o um comentário, né? É muito importante a gente tem pessoas leigas aqui que querem aprender, mas também gente da área que está querendo sempre. Eu acho muito importante a gente criar essas comunidades, né, sobre um assunto para poder desenvolver cada vez mais o tema, né? O intuito do meu cérebro é justamente isso, a criação de uma comunidade e compartilhar temas e assuntos, né? Legal, muita gente da neurociência, terapia ocupacional também muito envolvida. Eu acho que a Thaís já está aqui por perto. Vamos. Questão, beleza, legal. Psicóloga e coach, muito bom. Já temos 120 pessoas aqui online. É isso aí, pessoal. Vamos manter aí. Todo mundo visualizando o tema aqui embaixo, né? Fixado, cérebro na depressão, é esse mesmo, tá? Empresário, que legal. Tem paciente também, né? Procurando saber mais aí sobre
o próprio transtorno, né? Legal. Psicanálise, sim. Psicopedagogia, bastante profissional. Acadêmica de medicina, que legal. Ok. Estamos aguardando aqui o sinal. Acho que acho que tá aí agora. Acho que vai dar certo. Cadê? Olá, Beth. Olá, boa noite. Bom, Thaís, muito obrigado por ter aceito o convite, né, para participar aqui do canal Meu Cérebro com a gente, tá? A gente não se conhece pessoalmente, né, mas eu tenho esse canal aqui já tem um bom tempo sobre neurociência. A minha especialidade mesmo é neurocirurgia, mas eu também sou muito fascinado por neurociência. Então, sempre venho compartilhando artigos científicos, né, as postagens aí bem interessantes, o pessoal gosta bastante. E aí, com esse período que a gente está passando muito tempo em casa agora, o pessoal, eu resolvi fazer essas lives, né? Acho que ajuda a passar o tempo, a gente ajuda a discutir mais sobre o assunto. E aí eu te convidei, né? E o tema de hoje é cérebro na depressão. Aí eu queria te dar as boas-vindas aí para você também se apresentar para o pessoal, a gente conhecer um pouco melhor. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito satisfeita com o convite, por dois motivos. O primeiro é que a depressão ainda, infelizmente, é revestida de uma série de estigmas sociais. Então, eu costumo dizer que as pessoas com depressão, elas sofrem de formas múltiplas. Elas sofrem pelo quadro propriamente dito, que a gente vai conversar bastante aqui. Elas sofrem porque muitas vezes as pessoas ao seu entorno não entendem e fazem julgamentos equivocados de suas ações, né? E elas sofrem também porque ela tem uma dificuldade muito grande de se inserir na sociedade, realizar suas atividades, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de vir ao público e falar que a depressão, né, ela tem um substrato no cérebro, portanto, uma entidade física, então ela é uma doença, ela é real, para as pessoas começarem a entender e, quem sabe, assim, conscientizar as pessoas e diminuir grande parte do sofrimento dessas vidas que são acometidas, né? Então, achei Perfeito. muito feliz com o seu convite, é um prazer estar aqui, espero que eu possa ajudar de alguma forma. Com certeza. Eu sempre acredito muito nisso, né? Eu tenho uma visão um pouco organicista. Isso, no meu ponto de vista, não é nenhum demérito à questão da mente, né? Eu acho que quando a gente entende que às vezes a mente é um processo neural orgânico e tudo, a gente tem mais mecanismos palpáveis para poder agir sobre ela, né? E o transtorno depressivo, se a gente vê em muitas definições, é um transtorno mental, né, de certa forma. Mas a gente pode até dizer, de certa forma, que, na verdade, é um transtorno neuropsicológico, né, se a gente for pensar, né, porque afeta a estrutura neural, de certa forma, né. Durante muitos Legal. anos eles usaram, inclusive, o termo neuropsiquiátrico, né? E aí eles tentaram fazer essa aproximação entre a neurologia e a psiquiatria e ficava o que eles chamavam de zona cinzenta, que era aquela parte da memória, da atenção, do funcionamento executivo, onde entrava a neuropsicologia. Então, acho que é uma integração dessas especialidades, né? Legal. A gente vai passar aqui sobre vários assuntos relacionados desde definição até tratamento, e a gente vai focar bem, né, que inclusive é a sua área de trabalho, com a questão mesmo do cérebro deprimido. Como é que é esse cérebro? Se a gente tem algumas informações que mostram para a gente se ele tem alguma característica especial, né? Eu estava fazendo um levantamento, e até vi na OMS, em comparação com outros artigos, que está um pouco desatualizado, mas a gente tem, em linhas gerais, mais de 300 milhões de pessoas com um transtorno depressivo, né, pelo mundo, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas. Acredito que muitas nem têm um diagnóstico, porque ainda tem um estigma, as pessoas nem procurarem, acharem que às vezes é a personalidade delas, né? Você deve lidar diariamente com isso, né, nesse sentido. Sim, 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 sim. E associada a essa alta prevalência que a gente diz, né? Também os dados recentes vêm mostrado que é a doença mais incapacitante do mundo.
e são cerca de 800 mil pessoas que cometem suicídio e a depressão é o principal fator associado. Então, a gente está falando aí, né, de algo gravíssimo que merece essa conversa, merece esse esclarecimento. Eu acho muito importante a gente estar aqui, né? Beleza. Quando você fala assim, quando as pessoas têm muita dúvida sobre a questão da tristeza e da depressão, né? Quando é que uma coisa evolui para outra? Como é que a gente percebe a diferença? No seu dia a dia, assim, o que você explicaria lá para os pacientes que chegam para você? Falar, eu estou triste ou estou deprimido? Então, eu acho que alguns fatores são importantes, né? Quando a gente fala de tristeza, a tristeza faz parte do nosso repertório humano. É natural ficarmos tristes diante de um acontecimento, uma frustração, uma perda, né? Faz parte da nossa existência. Se a gente for parar para pensar, algumas teorias trazem, né, que a função da tristeza, né, esse desinteresse momentâneo pelas situações externas, essa vontade de se resguardar, faz parte de uma demanda interna para ressignificar a vida e atribuir um entendimento para essa situação. Então, é uma emoção e, como tal, ela é funcional. Mas é muito importante que a gente consiga regular essa emoção, porque se ela se perpetua, ela pode, né, evoluir aí para um quadro depressivo. Mas, de um modo geral, a depressão ela já tem outras nuances. Porque, além da tristeza e desse humor rebaixado, depressivo, que tende a durar aí por cerca de 2 semanas, a maior parte do tempo, existe também uma perda de interesse pelas atividades corriqueiras, uma perda de vontade de fazer as coisas. Existem outras reações físicas também. Existem alterações de sono, alterações de apetite, a pessoa sente uma fadiga, um cansaço extremo, uma falta de energia. Ela vai sentir, ela tem sentimentos de inutilidade e culpa, ela tem dificuldade de pensar e tem dificuldades reais de se concentrar. Ela pode ter aí ideações suicidas também, né? Então, assim, é uma conjunção de fatores que vai levar para um transtorno propriamente dito, o que vai diferenciar de tristeza, né? Então, assim, eu acho que um exemplo que muitas vezes eu dou para os meus clientes, né, quando eles vêm me perguntar, eu trago muito assim, né? Na depressão, dificilmente a pessoa tem uma reatividade de humor. Na tristeza, ela tem, né? Então, uma diferenciação que ajuda bastante, né? Então, você pega uma pessoa que ela tá triste, você vai lá, conversa com ela, tenta animar, né? Então, se é uma moça que tá triste porque, de repente, teve uma notícia equivocada, você vai até lá, ajudar ela a se arrumar, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, ela já sorri, ela já se anima. A pessoa com depressão, ela tem uma dificuldade muito maior de ter essa reatividade. E muitas vezes isso é inviabilizado, vamos dizer assim, né? Então, acho Até que... uma resistência, né, ela tem, né, eventualmente. Às vezes ela não aceita uma pessoa chegar e tentar animar ela, né, eu imagino. Né? Exatamente, né? Então, assim, é até frustrante para quem está tentando, porque a pessoa parece que ela não responde, né, àquela situação. Então, acho que esse é um fator aí. E outros fatores importantes causa um sofrimento acentuado para a pessoa, e também perda na funcionalidade. Então, começa a prejudicar os estudos, o trabalho, os relacionamentos interpessoais na família, né? E sempre lembrando que um diagnóstico quem faz são os especialistas, né? Nós estamos trazendo aqui para esclarecer, para que as pessoas, tem muitos especialistas aí, né? Então, para esses sim, né? Eles podem fazer esse diagnóstico, mas existem pessoas que não são, mas é importante para elas diferenciarem e saber quando encaminhar, de repente, um ente querido ou até mesmo elas procurarem quando for necessário. Perfeito, né? O diagnóstico pelo especialista, né? O psiquiatra é a figura aí mais indicada, né? Para poder fazer esse diagnóstico e estabelecer um tratamento que muitas vezes, a gente vai falar mais para frente, vai passar por você, né? De certa forma, né? Sim. Bom, algo interessante que eu também estava lendo sobre é a questão do perfil, né? E o transtorno depressivo, ele ele afeta mais as mulheres. E aí eu fui buscar algumas teorias a respeito disso e eu achei interessante, né? Os estudiosos, primeiro, antigamente, citavam que era uma questão de socialização ou mesmo de diagnóstico, que as mulheres tendiam a buscar mais o profissional de saúde e acabavam sendo mais diagnosticadas, que essa diferença ela não existia de fato.
outra explicação, que também ficou um pouco para trás, é a questão da socialização. Que as mulheres, elas tendiam a socializar mais, e aí elas estavam sujeitas mais ao estresse do dia a dia, de certa forma. Também uma teoria que ficou meio por terra. Aí eu achei algumas mais interessantes, que tem a ver mais com o nosso assunto de hoje, que é a questão da influência dos hormônios, que a mulher ela é muito mais suscetível a isso, né? Pelo ciclo menstrual e tudo, na questão do desenvolvimento do transtorno depressivo. Talvez por isso explicaria que ela tivesse uma incidência maior do transtorno. E uma explicação bastante interessante que eu achei, que no sistema de recompensa feminino, ele é mais sensível a substâncias, mediadores inflamatórios que circulam no sangue. Então, qualquer inflamação orgânica, por menor que seja, subclínica, ela pode afetar o sistema de recompensa, e as mulheres são mais suscetíveis a isso, e aí ela fica com esse sistema meio defeituoso, ela não consegue se recompensar tão fácil como os homens. Então, assim, uma explicação neurocientífica, né, mas que eu acho interessante, e que acho que vai precisar de bastante estudo aí para frente, para a gente realmente poder explicar essa diferença de perfil. Você vê isso na sua prática clínica, assim? Chega mais mulheres ou não? Eu acho que eu tenho uma referência, uma evidência interessante para ilustrar o que você acabou de falar, que é a disforia puerperal. Então, a mulher, logo depois do parto, né, quando ela tem o bebê, ela tem uma queda brusca de hormônio de progesterona, né? E essa queda brusca, ela gera esse humor disfórico. Então, a mulher, ela vai ficar, muitas vezes, com o humor mais irritadiço, mais triste, e muitas vezes, inclusive, isso pode evoluir para uma depressão pós-parto. Então, mas acho que essa é uma evidência, né, bastante real para muitas mulheres aqui que já foram mães, que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Eu acho que se elas já sentiram isso, elas podem sentir de uma forma bastante, vamos dizer assim, prática, experiencial, qual que é essa relação entre os hormônios, né, e o humor. E aí não há de se espantar que existe essa relação, né? Lembrando que, às vezes, uma alteração de humor é normal, né? A questão é se isso perdurar e influenciar no dia a dia da pessoa, né? No comportamento dela, né? De fato. Sim. E entrando agora na questão do cérebro mesmo, assim, você trabalha como neurocientista praticamente, né? Você está fazendo doutorado nessa área. O que você tem visto nesse campo, assim, sobre áreas cerebrais, sobre estruturas do cérebro que estão envolvidas com a depressão? É muito interessante. Na verdade, estudar depressão é uma grande paixão, né? E hoje meu doutorado é nesse sentido. O que a gente vê em relação à depressão é um quadro bastante complexo, como de um modo geral são todos os transtornos psiquiátricos, né? Então a gente vai vendo que existem algumas alterações que são importantes de se citar. Então a primeira é são as questões genéticas, os fatores genéticos. Então estima-se que existe uma herdabilidade de aproximadamente 40%. E aí, muitos estudos, né, eles vão associar também essa questão com um fator, uma dimensão, vamos dizer assim, de personalidade chamada neuroticismo. Então, eles vão associar a propensão genética com esse fator. Inclusive, esse fator, essa dimensão neuroticismo, foi reconhecido como um fator de risco, né, para a depressão. Né? E o meu doutorado está associado com o estudo, né, das dimensões de personalidade como preditor e marcador de resposta de um tratamento de ação rápida que eu vou falar mais para frente para vocês. Né? O que seria especificamente esse comportamento neurótico, assim, para o pessoal entender de forma mais simples? Neuroticismo. Então, na verdade, existe uma teoria de personalidade, né, que ela chegou a um modelo de 5 fatores. Então, dentre eles, um dos fatores é o neuroticismo. O neuroticismo seria, digamos assim, um fator que está associado com a nossa resposta ao estresse, às frustrações. Né? Então, as pessoas que tendem a ter altos níveis, altos scores em neuroticismo, vamos dizer assim, né, são pessoas que tendem a se preocupar, né, com mais facilidade, são pessoas que demoram têm mais dificuldade de responder a situações estressantes, são pessoas que tendem a ter maior labilidade de humor, ela tem uma instabilidade emocional maior, né? Então, essas pessoas são as pessoas que são mais vulneráveis.
né? Segundo, Entendi. né, o que os estudos Esse têm estudo. mostrado. Outro fator também são as questões, né, de um aumento de citocinas pró-inflamatórias circulantes. Então, que seria os fatores de inflamação associados. Então, muitos estudos têm mostrado isso. Isso, inclusive, também está associado com o fator deletério da depressão no cérebro, né? Nós vamos ter aí também a questão de alterações em neuroplasticidade, né? Então a gente percebe aí, né, reduções importantes na expressão gênica, né, de genes, desculpa, na expressão de genes que estão associados aí com a síntese de fatores neurotróficos, como o BNDF, isso é muito importante, né? E a gente tem aí também as questões associadas aí às sinalizações, que são as teorias relacionadas a monoaminas, sobretudo aí a serotonina, né? Legal. Essa questão aí da neurogênese é algo que, assim, praticamente é uma moda, né? Que o pessoal agora tem estudado bastante essa questão, principalmente ali do hipocampo, né? Onde tem um sítio de neurogênese ali bastante estudado hoje em dia e que está associado, inclusive, com transtorno depressivo. Eu já li estudos, inclusive, que alguns medicamentos até atuam nessa neurogênese no hipocampo, como os inibidores seletivos da captação de serotonina lá, né? Tudo. Tipo, não vou nem falar o nome deles, não, mas tem vários remédios aqui que fazem essa ação no hipocampo, melhoram a neurogênese, e essa melhora costuma demorar algumas semanas. E é por isso que, às vezes, o médico fala, no início do tratamento, você não vai ver aquela melhora dos sintomas. Só depois, né, talvez o tempo que a neurogênese vai se evidenciar, que você vai conseguir ver uma melhora clínica dos sintomas, né? O que você fala a respeito disso? Só antes de entrar nesse assunto, eu esqueci de um fator que são as alterações no eixo da hipófise pituitária adrenal. Também isso é muito importante. Existe uma estimulação. Não podemos esquecer que esse é um fator prioritário. Mas vamos lá, agora voltando para a sua questão. Na verdade, essas alterações, vamos dizer assim, neuroplasticidade, elas estão associadas com um efeito duradouro do tratamento antidepressivo, né? Então, se a gente falar desses efeitos que você está falando, que começam em média nessas 2 primeiras semanas, eles têm a ver com os efeitos nos sintomas. Então, existe um aumento da oferta dos neurotransmissores, né, na fenda sináptica, e esse aumento vai começar a atuar numa melhora dos sintomas. Isso, né, num primeiro momento. O uso do antidepressivo, com o tempo, ele vai atuar nessa questão da expressão dos genes de síntese desses fatores que a gente falou aqui neurotróficos. Por isso que é muito importante fazer um acompanhamento médico, tomar o medicamento pelo tempo que o médico, né, recomendar prescrever. É muito comum as pessoas, né? Então, assim, no primeiro mês já estou bem, melhorei os sintomas, porque o remédio vai atuar nos sintomas, né? Não vou mais tomar, não preciso mais, estou curado. Calma, é um tratamento, né? É ótimo que seja aliviado os sintomas, porque a gente sabe para quem vive é extremamente angustiante, né? Mas é um tratamento que tem um determinado período que vai ser estipulado pelo médico conforme cada caso, né? Mas aí também nós temos, e é importante nós falarmos sobre isso, porque exatamente esse mau uso dos medicamentos faz com que aumente a resistência ao tratamento, casos de pessoas que se tornam resistentes ao tratamento, né? Polifarmácia, que é misturar aí os medicamentos, dosagem, pode ser tóxico. Então, assim, por favor, procurem um médico e sigam as orientações, né? Acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Exatamente, não existe mudança de comportamento da noite para o dia. Você precisa mudar todo um sistema de neurotransmissão, toda uma conexão cerebral para mudar o comportamento. Uma coisa não está associada da outra, né? Thaís, só um pouquinho, tem um pessoal que está reclamando a respeito do áudio. Será que tem muita gente que está com problema está dando uma redundância no áudio? Ou não sei se às vezes está muito próximo. Deixa eu ver se eu consigo mexer o meu aqui. Tá próximo? O pessoal podia falar para a gente. Falando que o áudio está um pouco redundante, mas acho que não, né? Tá tudo ok para você, né? Não sei. Eu tô ouvindo Deixa eu ver se também. alguém... Aí, eu acho que talvez o som dela esteja muito alto. Eu abaixei. Talvez... abaixou. Então, tudo certo. O pessoal tem gente... Não, tá ok. Tá beleza. Eu abaixei. Melhorou? Melhorou? Tá baixo? Tá travando? Mas aí...
Às vezes, se colocar o fone, você tem um fone disponível aí? Não, não sei. Tenho, só tem que ver onde é que ele tá. Peraí, deixa eu deixar ele aqui. Tá aqui, ó. Vê se melhora, que às vezes melhora. Tá, vamos ver se ela está colocando o fone, pessoal. A gente vai ver se vai melhorar aqui. Vamos ver. Tá? Parece que o pessoal está falando que melhorou um pouco. Vamos ver. Melhorou? Ah, beleza, melhorou. Falou que melhorou. Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Desculpem. Não, que isso. Bom, não, então, assim, é até interessante, né? Porque o pessoal sempre vê na internet aquela questão, não, o transtorno depressivo é porque a serotonina está baixa. Não é tão simples assim, né, Thaís? Assim, é muito mais uma questão de vias neurais. Os neurotransmissores, não só serotonina, mas vários outros, todo o balanço deles interfere. Então, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a taxa de um neurotransmissor, né? Exatamente. Até porque, se a gente for ver os diferentes, vamos dizer assim, mecanismos de ação dos medicamentos, de um modo geral, a gente vai ver que eles não atuam só na serotonina, de um modo geral são nas monoaminas, né? Então envolve também a dopamina, dentre outros. E, atualmente, existem aí, né, os medicamentos de ação rápida, os antidepressivos de ação rápida, como a cetamina, por exemplo, que vem sendo estudado, e eu estou nesse projeto de estudo, que eles atuam no sistema glutamatérgico. E tem uma melhora, né, em termos de horas. Né? Então, assim, casos gravíssimos que envolvem questões de suicídios, a cetamina tem sido utilizada até como uma opção aí a eletroconvulsoterapia. Então, os estudos estão acontecendo nesse sentido por conta dessa resposta rápida atuando no sistema glutamatérgico. Então, isso já mostra que é bastante complexo, né? E se a gente pensar no cérebro, é um sistema. Não é porque você está mexendo com um determinado neurotransmissor, especialmente falando de um quadro mental, você mexe em todo, porque existe toda uma conectividade, né? Então, é sempre muito cuidado de chegar nessas teorias ali simplistas, porque é bem complexo, né? Perfeito, eu concordo completamente, né? Assim, eu trouxe também até alguns artigos falando de algumas áreas especificamente que já tiveram evidências. Assim, na verdade, hoje em dia, pelo menos o que eu li, a evidência é que o cérebro, várias áreas dele, elas possuem alterações justamente por ser vamos falar assim, um transtorno cerebral. Não é especificamente do hipocampo, não é especificamente da amígdala, não é especificamente do córtex pré-frontal. Hoje em dia a gente trabalha muito com o conceito de redes neurais, né? Aí a gente tem Default Mode Network, Salience Network, a rede de executiva central, são redes, são áreas cerebrais interligadas responsáveis por alguns padrões de comportamento, né? E o desbalanço dessas redes, a funcionalidade delas, muito associada com o comportamento, é isso que, hoje em dia, está dando esse substrato para esses transtornos comportamentais e mentais, né? Então, eu acho que é muito mais nessa linha do que simplesmente uma área do cérebro que está atrofiada ou uma área que está com volume alargado, né? Então, é bem mais complexo esse sentido, né? Sim, sim. Embora a gente tenha aí alterações volumétricas importantes que são aí que a literatura vem mostrando, como por exemplo a redução bilateral do hipocampo. Então, se a gente pensar que é o que você estava falando antes, né? Então, assim, se a gente pensar que o hipocampo é uma estrutura que está associada à neurogênese, né? Se a gente pensar que o hipocampo é uma estrutura que está associada, né, com a regulação emocional e, sobretudo, com a memória e o aprendizado. Se nós estamos falando aqui, né, de estresse, alterações no eixo, o famoso eixo do estresse, né, que é o HPA que a gente falou aqui, se a gente fala de necessidade de enfrentamento, o que é o estresse, né? O que é a dificuldade de lidar com o estresse? Significa uma dificuldade de ter uma resposta adaptativa diante de situações mais desafiadoras. Então, se a gente fala em pessoas que estão com dificuldades de aprender, né? O aprendizado é fundamental para que se desenvolva novos recursos de enfrentamento, a capacidade de memória, né? Então, a gente vê déficits importantes, prejuízos importantes que comprometem o funcionamento. Cognitivos, né?
Exatamente. Aí começa a entrar também na minha área, que seriam os prejuízos cognitivos. Então, muitas vezes os pacientes vêm para mim e falam assim: ai, de repente querem que eu volte para o trabalho, mas eu não consigo ser a mesma coisa, eles não entendem, eu não consigo produzir do mesmo jeito, né? Então a gente tem que emitir um relatório, tem que mostrar que realmente existe uma dificuldade, ela é real, né? Não é algo, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade, né? De entender que é uma dificuldade real. E quando a gente fala de uma redução bilateral do hipocampo, né? A gente está falando né? de um comprometimento de memória e declarativa importante. Perfeito. E outra coisa também é a questão da amígdala, né, que também uma estrutura do cérebro que é bastante comentada também pela ciência, pela neurociência, e também mostra a relação, né, fala que a amígdala, ela geralmente ela tem um gatilho de algum estímulo que gera medo ou dano e tudo, então ela de certa forma se desenvolve e ela fica hipersensível, né, e com o tempo ela começa a modificar todo o sistema que está acoplado a ela. Então, a pessoa, talvez o gatilho inicial de um transtorno depressivo seja uma hiperatividade da amígdala ali, e aí começa a modificar todo esse sistema, né? Talvez por isso que os artigos veem que a amígdala, a parte cortical dela, em alguns casos, ela está, de certa forma, aumentada, né? Sim, sim. Mas a hiperatividade da amígdala que é observada, a gente tem que tomar cuidado para não pensar no gatilho para depressão, porque a gente também tem as questões da ansiedade, né? Então, a gente sabe que a amígdala está vinculada com a memória emocional. Se, de um modo geral, o hipocampo está associado com a memória episódica, né, que é essa dos fatos, né? Isso aqui que nós estamos conversando, por exemplo, seria um exemplo de uma memória declarativa, né, episódica, que é isso que a gente está, nessa memória que a gente está podendo falar, aqui que a gente está podendo trazer esses conhecimentos e compartilhar. A amígdala é responsável por essa memória emocional, né? Então a gente sabe que e muitas vezes quando acontece essa hiperestimulação, significa que a pessoa tem uma sensibilidade maior, né, pelas questões negativas. Essa que é a grande questão. Se na ansiedade existe essa hiperreatividade, ações de ameaça, vamos dizer assim, na depressão seria uma questão aos pensamentos negativos, aos aspectos negativos, uma dificuldade. Entendi. Cortou um pouquinho aqui, você está me vendo? Agora tá me vendo? Você cortou um pouquinho, agora voltou. Parece que voltou. Tá me escutando? Eu acho que cortou um pouquinho. Será que é a minha aqui ou não? Eu estou te vendo, mas não estou te escutando. Tá. Será que é o meu? Deixa eu mexer aqui um pouquinho. O pessoal podia comentar aí para ver se o meu áudio está saindo, se não está. Também não está me ouvindo? Cortou. É o seu áudio, parece. Tenta falar de novo, vamos ver se... O pessoal está me escutando. Thaís, eu vou te convidar novamente, tá? Parece que cortou. Tá, só um pouquinho, peraí. Fala aqui de novo aqui, vamos ver se vai dar certo, pessoal. Sim. Estou te ouvindo. Agora sim, voltou. De repente ficou mudo. Então, mas você estava falando da questão da amígdala, né, que é a memória emocional, e o hipocampo, a memória mais factual, uma episódica, né? Então, assim, perfeito. Então, pode, essa hiperreatividade da amígdala patológica, ela pode se dar por qualquer situação que antes não era para causar medo, a pessoa vai ficando com, entre aspas, vai
dando gatilho do medo por coisas que eventualmente não eram para causar? Seria mais ou menos isso também? Pode ser, né? Mas assim, no caso da depressão, está mais associado com as ruminações, com aquela questão dos pensamentos negativos, por uma questão de conectividade, né? Então, quando a gente vê no fenômeno da ansiedade, existe sim essa exacerbação de situações de ameaça. Então, você vê muitas vezes um medo desproporcional, que está associado a essa hiperreatividade. Na depressão, o que a gente vê é essa ruminação, né? Então, que Sim. também está associado com a hiperatividade do córtex cingulado, né? Então, a gente vê que existe essa associação e essa interação acaba resultando nesses pensamentos. Então, uma questão muito comum, né, na depressão é essa ruminação. Então, ela fica ao longo do dia com esses pensamentos negativos e tem uma dificuldade muito grande de perceber o positivo, até apresentando uma deficiência no sistema da recompensa, né? Como você citou. Então, Sim. assim, mesmo quando ela tem uma gratificação, ela não consegue responder como um indivíduo, né, que controle, A vamos dizer assim, anedonia, né? saudável. O pessoal fala da anedonia. Exatamente. Exatamente, exatamente. Perfeito. E assim, mas uma coisa necessariamente não é dissociada da outra. A pessoa ela pode ter sintomas de ansiedade e um quadro de transtorno depressivo. Ocorre ou uma coisa é excludente da outra, do seu ponto Pode de ter até vista? um quadro misto, né, na verdade. Pode ter um quadro misto e pode ter comorbidade. Você está me ouvindo? Deu uma travada. Comorbidade é o seguinte, é quando você tem um ou mais transtornos associados que acontecem concomitantemente. Então, isso é muito comum, Perfeito. infelizmente. Beleza. Pois é. Quando a gente vai falar um pouquinho agora das causas, né? A gente comentou algumas coisas que podem predispor, causar, a gente comentou bastante da questão genética. O que você colocaria mais, assim, tanto de causas comportamentais, que podem predispor a pessoa a desenvolver mais tardiamente um transtorno depressivo? Uhum. De um modo geral, além de você possuir um parente de primeiro grau afetado, né, que seria a questão dos fatores genéticos, seria também a vivência de fatores estressantes, né, ao longo da vida, como traumas, abuso, negligência, né? Então, esses fatores aí ambientais são fatores que podem contribuir para a precipitação aí ou para a manifestação de um quadro depressivo. É o que a literatura tem Legal. mostrado, né? Tem mostrado, né? Eu vi um artigo bastante interessante que fala que uma pessoa, dando aquela base para a gente das situações traumáticas, né, que aparentemente se resolveram ali na infância, na adolescência. Alguns estudos, um estudo, por exemplo, cuja população era mulheres que tinham sido abusadas, mesmo aparentemente, clinicamente curadas daquele trauma, depois elas foram estudadas e viram que elas tinham uma reatividade do sistema de cortisol ali, que libera cortisol, um pouco maior, o limiar dele era mais baixo, elas ficaram mais ativas para coisas comuns em relação à população que não tinha passado por isso. Então, mesmo um trauma ali bem cedo na vida, ele pode perturbar o sistema e fazer com que o sistema fique mais sensível, né, a um sistema de estresse, no caso, mais sensível a eventos da vida no futuro, né? Achei interessante isso, né? Então, isso. Por isso que a gente mencionou, quando a gente estava falando dos fatores associados, né, as alterações no eixo HPA, que é exatamente isso, né? Então, pode existir desde de questões genéticas que podem estar associadas a essas alterações, como também eventos traumáticos que podem estar associados com também a essa alteração, que é exatamente o que você está trazendo. sim, alguns estudos mostram, por exemplo, também que também vários tipos de tratamento utilizam como uma certa base neurobiológica os níveis de cortisol no sangue, e aí eles conseguem correlacionar com a melhora clínica dos sintomas de transtorno depressivo também. Acho que, né, cada vez mais o orgânico aí acoplando com um sintoma mental, né? Bem interessante. Isso. Bom, E é em relação a... balsamando aí, né? Quem sofre, eu digo, porque é muito difícil, né? Eu, como acompanho muito as pessoas que sofrem com depressão, esse estigma social, né? Esse pré-julgamento das pessoas, então, de repente, que ela não quer sair da cama, que ela tá com má vontade, né? Então, assim, tantas outras coisas das pessoas não entenderem, então, acho que quanto mais a gente puder agregar com conhecimento, eu acho que a gente atua em duas vertentes.
vezes, tanto aí no diagnóstico e tratamento, né? Como também nessa questão social, né? De inserção e de orientação aí das pessoas nesse sentido. Tá. Do ponto de vista, assim, é uma pergunta até qual que é a sua opinião? Assim, você acha que a gente pode considerar, de certa forma, o transtorno depressivo como geralmente um distúrbio da tomada de decisão? A pessoa com um transtorno depressivo, ela tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões, do ponto de vista prático mesmo. Lá no sentido biológico, assim, geralmente ela fica mais apática e tudo. Como é que você vê isso? Tem sentido? Sim, existem alterações importantes no córtex pré-frontal, que está associado ao funcionamento executivo, né? Existem questões importantes com toda essa relação também no córtex órbito-frontal e as suas e também as estruturas que ele está exatamente. Então assim, então a gente vê que existem aí dificuldades muito grandes na resolução de problemas, em atenção, né? Em tomada de decisão, que elas são reais, que elas estão associadas com essa hipoatividade no córtex pré-frontal, sobretudo, né? Que ela acontece, como a gente falou, por essas questões de sinalização, de alterações das monoaminas, e também, infelizmente, com a evolução do quadro, a gente pode ver até atrofias dendríticas, né, no córtex pré-frontal, e aí a gente já começa a falar de alterações mais importantes em casos mais crônicos também. Então, é bastante sério e delicado, e é importante a gente considerar, porque muitas vezes o paciente pode chegar à remissão dos sintomas clínicos, mas não conseguir ter um desfecho funcional, ou seja, voltar para suas atividades por conta desses sintomas cognitivos remanescentes. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de um paciente psiquiátrico, né, ou com um quadro mental, a gente sempre precisa pensar em tratar os sintomas e devolver ele para a sociedade. Isso inclui a sua vida social, isso inclui também as suas ocupações, né? Ou seja, não é só uma questão de medicamento, é também uma questão de terapia e de reabilitação cognitiva, né? Muita questão neuropsicológica envolvida aí para tentar, alguns casos, né? Tem um pessoal perguntando aqui a relação como a gente citou bastante o hipocampo aqui, né? A relação do transtorno depressivo com demências, do tipo demência de Alzheimer. O que você vê aí nos seus estudos, na prática? As pessoas acabam confundindo até bastante, né? Então, assim, na verdade, podem acontecer as duas coisas, né? Mas o que a gente precisa perceber é a evolução do curso da doença, né? Então, quando a gente fala de uma demência, a gente fala das perdas de memória. Então, as pessoas vai perdendo a memória global, primeiro. Né? Exatamente. Primeiro a memória mais imediata e com o tempo vai perdendo, porque no córtex é assim, né? Primeiro a gente perde, né, a capacidade mnemônica dos conhecimentos, né, mais imediatos, e com o tempo a gente vai perdendo as memórias que vão armazenadas ao longo da vida. Então a gente vai vendo aí bastante nas demências essas perdas aí cognitivas, o que vai diferenciando, especialmente com o curso da doença, uma demência de uma depressão, quando existe essa necessidade do diagnóstico diferencial, né? Entendi. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, parece uma pergunta simples, né? Mas assim, a depressão leva ao suicídio? A gente sabe que pode acontecer, né? Tem os casos que sim. Tem algum parâmetro mais objetivo, do ponto de vista até genético e tudo, que consegue separar, eventualmente, as pessoas que têm mais o risco de ter a ideação suicida, ou ainda é algo muito teórico, ainda não se consegue mesmo? É só na entrevista clínica mesmo, no dia a dia? O que você tem visto também? Então, o que a gente vê é o seguinte, a gente tem a ideação suicida, que a gente fala passiva, né? Então, que é quando a pessoa tem pensamentos de morte. A gente tem a ideação suicida ativa, que é quando a pessoa já começa a fazer, né, digamos assim, planos. E temos a tentativa de suicídio, que é qualquer ato que de alguma forma possa ameaçar a vida. Mas, no âmbito clínico, a gente usa instrumentos, né, para mensurar isso, então é mais, digamos assim, uma observação clínica, mas sempre que exista a ideação suicida em qualquer uma de suas manifestações, isso é levado muito a sério, né? Isso é levado muito a sério. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque o pessoal cobrou que a gente
para responder mais alguma outra pergunta aqui. Deixa eu... Claro, claro. Ok. Há uma pergunta também aqui, bastante do ponto de vista neuropsicológico, eu imagino. Como mudar um pensamento? Vamos imaginar, se a pessoa está com os pensamentos enviesados ou ruminantes, do ponto de vista estratégico, mental, tirando a questão do medicamento, que é importante, né, dependendo do caso, alguma coisa você pode falar assim mais prática ou tem que ser caso a caso? Como é que a pessoa pode mudar um pensamento dela? Qual seria o ponto de partida? Então, é uma pergunta muito interessante, na verdade, faz parte da linha aí da psicologia cognitiva, né? Então, que na verdade significa assim, quando a gente tem as situações do ambiente, elas são as situações, aquilo que nos acomete. Mas a nossa percepção, ou seja, o que é a cognição? É a nossa capacidade de entendimento da realidade. Ela que vai determinar completamente como a gente vai se sentir a respeito, o que a gente vai fazer, o que vamos fazer, né, a respeito. Então, assim, é fundamental nós termos um discernimento de que existe uma realidade e existe a nossa interpretação da realidade. É assim que o cérebro funciona. O cérebro é uma representação da realidade, né? Não é a realidade propriamente dita. E assim são as vicissitudes da vida. Então, assim, é muito importante nós percebermos eventuais distorções, né? Então, assim, nós percebemos essa predominância de pensamentos negativos, nós nos convidarmos, por exemplo, a leituras que vão permitir que nós possamos vislumbrar outras perspectivas, conversar com pessoas que a gente percebe que ajude nessa ampliação de consciência, para a gente perceber que existem outras formas, né, de se, de repente, vislumbrar um mesmo acontecimento, um mesmo fato, mas é algo bastante complexo, né? De um modo geral, num caso de depressão propriamente dito, a pessoa vai precisar de um trabalho mais estruturado que a psicologia cognitiva consegue fazer. Mais prático, né, entre aspas, né, do ponto de vista para ela, né? É bem técnico, porque isso vai envolver, imagina que nós estamos falando com uma pessoa que está com uma rigidez muito grande. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho sistemático para a gente conseguir... Exatamente, né? Então, é uma técnica bastante minuciosa, né? No caso do transtorno propriamente dito. Certo. Agora uma pergunta mais atual, assim. A gente está passando por essa questão agora, né, da pandemia, do novo coronavírus. E aí tem várias situações que eu acho que o transtorno depressivo e as mudanças de humor, elas, né, ganham importância aí. Primeiro, a questão do isolamento, do distanciamento físico, vamos falar. A questão do medo da infecção, propriamente dita mesmo. Como é que você vê, assim, todas essas questões aí envolvendo a questão do transtorno depressivo? Olha, eu me preocupo, para ser honesta, em várias vertentes, né? A primeira porque nós falamos aqui dessa dificuldade que muitas vezes essas pessoas, essa vulnerabilidade que essas pessoas podem apresentar em relação a situações potencialmente estressantes, que é exatamente o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de insegurança e de ameaça. Então, é uma situação que vai aumentar o nível elevar os níveis de estresse em todos nós, né? E isso é uma resposta adaptativa que todos nós precisamos, mas que é importante que a gente possa canalizar isso, né, para que possamos ter ações de cautela, prudência e para se adaptar a essa nova circunstância. Então, esse é um aspecto saudável diante da situação que se configura neste momento. Mas as pessoas com maior vulnerabilidade, como nós acabamos de falar aqui, elas podem ter dificuldades de lidar com isso. Uma outra questão é esse hiperfoco que muitas vezes elas podem dar nas questões negativas e nos pensamentos negativos. Então, muitas vezes elas vão ouvir um noticiário, ou vão ouvir alguma mensagem, e elas vão ficar ruminando aquele aspecto negativo, né? Essa também é uma outra preocupação, né? E a terceira, como você trouxe também, essa questão do isolamento social, que sem dúvida alguma pode ser um agravante. Porque se nós falamos aqui, se essa pessoa está com uma rigidez, uma dificuldade de modular o seu humor, né? Ela sozinha, vamos dizer assim, ou se ela não tiver contatos, porque infelizmente no mundo de hoje existem muitas pessoas que são sós, não tem nem os familiares ao seu entorno, né? Então, sem dúvida, isso aí também pode ser um agravante. Eu vi um dado recente agora, que no Brasil, por exemplo, a gente tem por volta de 4,3 milhões de idosos que moram sozinhos, só idosos, né? Então, assim, é uma população de risco
e que mora sozinho é uma quantidade muito grande, né, realmente. Continuando assim nessa questão do tratamento, que a gente já abordou bastante, né, primeiro, eu gosto sempre de citar a questão de um tripé que eu acho fundamental para o cérebro, né, porque é a questão da alimentação adequada, equilibrada, a questão do sono, né, inclusive envolve também neurogênese, tudo, uma série de coisas, e a questão da atividade física, que muita gente está comprometida agora nesse momento, mas muita gente conseguiu se adaptar, se adequar e fazer os exercícios ali na residência, né? E essas três coisas são acessíveis a boa parte das pessoas e ajudam bastante na questão do transtorno depressivo, né, Thaís? O que você fala nesse sentido aí? Ah, sim, essas são três questões básicas que ajudam no transtorno depressivo, na nossa longevidade, né? Inclusive, tem uma pesquisadora que ganhou o prêmio Nobel e ela mostrou, né, a questão da longevidade associada aí à questão do encurtamento dos telômeros na hora da replicação do DNA. Isso é mais complexo, mas ela mostra exatamente, ela pontua esses fatores e também a questão do estresse, né, como fatores fundamentais para a questão da longevidade e também para a questão do adoecimento. Então, quando a gente fala desse tripé, como você trouxe, ele é fundamental para tudo. E a gente pode ampliar, né? Inclui a depressão, mas envolve muito mais outros aspectos da nossa saúde global, sem dúvida. Certo. Pegando assim, a questão geral agora do tratamento do transtorno depressivo, né? Essa aí é a base que eu acredito que cai muito na questão da prevenção, né? Mas a gente tem, se fosse colocar uma escada aqui de tratamento, depois a gente vai para a questão tem os medicamentos, eventualmente, quando não consegue se resolver, antes dele, a terapia, né, que eu acho que pode estar muito bem indicada, e aí que vai entrar muito na minha área, que são procedimentos mais invasivos, assim, que você também deve lidar com isso do ponto de vista laboratorial aí. A gente tem alguns, né, que é a estimulação do nervo vago, que é a eletroconvulsoterapia, que tem um estigma imenso em torno dela, mas que tem, do ponto de vista para casos refratários e graves, uma melhora clínica bastante evidente, talvez é um dos procedimentos que a gente mais tem. Inclusive, você compara aí na sua linha agora com a questão da cetamina para esse tipo de paciente, né? E até vou assim mais além, que são procedimentos ainda mais invasivos, que é a questão muito da neuromodulação, né? É a questão do DBS, que é implantar eletrodos profundamente no cérebro, em algumas áreas específicas, para tentar causar uma melhora comportamental, né? São procedimentos que são aceitos em boa parte dos países, mas que ainda tem não tem uma indicação clínica muito bem elaborada, a não ser para casos muito refratários, muito graves, onde todas as medidas aí, elas não deram certo, né? E a gente tem a psicocirurgia, que aí delas é o mais invasivo de todos, que é basicamente cortar, né, fazer uma leucotomia em algumas vias que conectam as áreas do cérebro. Isso aí era feito há muito tempo, no passado. Hoje em dia é feito em casos muito restritos, mas geralmente quando é feito é com um aparelho chamado estereotaxia, onde você calcula as coordenadas lá do cérebro e vai no ponto exato e tenta fazer um dano mínimo, o mínimo possível, né? Mas então, assim, é um leque de tratamento muito amplo, né? A gente tem muitas possibilidades, mas acho que a base da pirâmide aí é os hábitos de vida, é a questão da terapia, né? A consulta com um psicólogo e a medicação, para casos aí que precisa também de uma terapia dupla ali. Acho que você também quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é isso, né, Thaís? Não, eu acho que você falou perfeito, né? Mas eu só queria acrescentar um dado, se você me permite. Eu sou sempre a favor da prevenção, o máximo possível, né? Então, assim, e eu acho que a psicoterapia é um recurso interessante. Se a pessoa ela percebe uma dificuldade, né, diante de lidar com algumas questões da vida, procura ajuda, procura alguém que vai te ajudar a desenvolver estratégias de enfrentamento. Isso vai ajudar substancialmente para você não ter nenhuma forma de desequilíbrio, tentar evitar que aconteça esse desequilíbrio que nós conversamos aqui. Então, acho que isso é muito, muito interessante. Não tem contraindicação, né? E pode ser benéfico. Estou brincando, contraindicação no sentido de efeito colateral. Então, assim, eu acho que é muito interessante. Acho que todos nós, ao longo da nossa jornada existencial.
Uhum. Não, só acrescentando o que você falou, eu acho de todos essas terapias, a terapia, a terapia mesmo, né, com o psicólogo, ela consegue proporcionar uma coisa que talvez as outras não consigam tanto no primeiro momento, de forma mais prática, que é autonomia do paciente, porque ele ganha estratégias para É isso mesmo. conseguir seguir a vida dele com autonomia, né? As outras dependem da intervenção de uma pessoa e essa autonomia fica um pouco subjetiva na cabeça do paciente, né? Então, acho que esse é o É. ponto principal da terapia aí, né? Exatamente. Eu acho que é um trabalho complementar igualmente importante. As estratégias aí, que você citou muito bem, né? Como médico, eu deixo para você, porque você é a pessoa adequada para falar a respeito. A minha função é ajudar o médico, né? Com essas questões de personalidade, cognição, mas isso você sabe muito melhor do que eu. Mas eu acho que as duas coisas são igualmente importantes, porque nós estamos falando de alterações reais que estão acontecendo no cérebro. Então, é preciso que tenha uma intervenção nesses casos, medicamentosa ou com técnicas de Multidisciplinar, né? neuroestimulação. É multidisciplinar. Mas a gente precisa também de um psicoterapeuta para ajudar com essas questões de estratégias de enfrentamento, né, de resposta adaptativa para as circunstâncias da vida, para que o paciente tenha essa autonomia que você trouxe também, né? Assim como é importante um nutricionista, muitas vezes, para ensinar essa pessoa Perfeito. a se alimentar. A gente sabe que esses aminoácidos precursores dessas substâncias que nós estamos falando aqui está no alimento, né? Atividade física é fundamental para a gente ter Um esse educador equilíbrio, físico, né? né? Então, um educador físico para ajudar a pessoa, para ela fazer exercício de modo que seja saudável, ela não venha eventualmente a se machucar também, né? Ou enfim, que seja adequado para o caso dela, né? A questão. Então, assim, eu acho que esse atendimento multidisciplinar ele é fundamental. Perfeito. Bom, o pessoal pediu bastante depois o seu Instagram, tá? E aí, na verdade, lá no perfil do meu cérebro, pessoal, eu marquei a Thaís lá, vocês conseguem acessar lá o perfil dela, tá? Ela com certeza publica isso aí, vários assuntos relacionados a isso, pra vocês poderem aprimorar aí no conteúdo sobre depressão, tá? E eu gostaria de agradecer a sua participação, foi um prazer. E espero uma nova oportunidade aí mais para frente a gente conversar novamente sobre outros assuntos e sobre depressão também. Ah, que bom, prazer foi meu. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Fico à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algo mais que eu puder ajudar. O meu interesse é esse, né? Poder propagar os conhecimentos para que eles não fiquem só circunscritos, né, na área da pesquisa, que a gente possa trazer para a população. E obrigada pela oportunidade de eu estar aqui, poder compartilhar com as pessoas. Então, tá, Thaís, um abraço, viu? Boa Um noite. abraço, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.